Miro, quero trazer com você agora esse papelão dessa comitiva bolsonarista que foi vetada no Capitólio e daí resolveu fazer essa coletiva de imprensa ali em Washington. E a imagem que rodou aí nas redes é de piada, né? Porque eles montaram ali um púlpito que dizem ser de isopor, todo destruído, todo mambembe ali, sem microfones de jornalistas, tem um microfoninho ali, mas a imagem é clara, não tem jornalista ali, para denunciar essa alegada perseguição judicial, essa ditadura judicial que acontece aí aqui no Brasil. Lembrando que vários deputados bolsonaristas que participaram ali de alguma forma do 8 de janeiro estão sendo realmente investigados pela Polícia Federal e com toda a razão. Se não tiveram qualquer participação, não tem por que temer, né? Mas não é isso que acontece se eles alegam essa perseguição, essa ditadura judicial que existe aqui no nosso país. É um papelão, enfim, e a gente vê aí as imagens. Como que você viu? Isso que você está dizendo, Thalita, a cena é patética, é ridículo, é motivo de galhofa. Motivo de galhofa, quer dizer, vão lá esses deputados bolsonaristas, vários deles metidos em treta, se Gustavo Gayer está sendo investigado. Aquele que aparece com o chapelão lá é o Trovão, Zé Trovão, que agora, recentemente, confessou que deu um tapa na ex-companheira dele. Né? Tá cheio de rolo, é um dos que, inclusive, tem rolo com drogas, cheio de rolo. Né? Cheio de rolo. Né? E o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, que é hoje um ativista internacional, viaja bastante, é um homem da tal da CEPAC, que é esse centro conservador, essa conferência fascista, esse agrupamento fascista no mundo inteiro, a partir de Steve Bannon nos Estados Unidos e tal. Então lá os três. Patético, uma cena patética. Quer dizer, uma coletiva para a imprensa onde não tem imprensa, não tem microfone. Num púlpito, você percebe o púlpito, eles devem ter pego numa lixeira o púlpito, está todo funhanhado o púlpito. É patético. E foram barrados o deputado, que é o vice-presidente de uma das comissões lá do Capitólio, do Congresso Nacional dos Estados Unidos, disse o seguinte: não, está barrado porque vem aqui para divulgar fake news, para divulgar negacionismo. O Capitólio, é bom não esquecer, 2 anos depois, desculpa, 2 anos antes da invasão do Congresso Nacional aqui, o Congresso Nacional foi invadido no dia 8 de janeiro de 2023. No dia 6 de janeiro de 2021, os seguidores do Trump, os fascistas, os supremacistas brancos, né, invadiram o Capitólio. Então os caras vão deixar entrar essa turma de babaca para falar, negar uma tentativa de golpe no Brasil num Congresso Nacional que teve uma tentativa de golpe, teve 5 mortos, inclusive. 5 mortos. Então é patético, patético. Patético ver essa turma. Essa turma não é aquela turma que prega golpe militar, que elogia a ditadura, que faz referências ao torturador Ustra. Ficar falando em campo de concentração no Brasil é viajar tudo bonitinho para os Estados Unidos, vão voltar tudo bonitinho, faz o que querem aqui no Brasil. Que ditadura no Brasil? Que campo de concentração? Isso é conversa. Agora, me chama a atenção, esse é o lado cômico, Thalita. Sim. Esse é o lado cômico, esse é o lado que a gente vê a cena e dá a risada. Quá, 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 olha o púlpito. Pô, bicho, pelo menos deviam ter alugado um púlpito mais bonitinho, né? Pegado numa lixeira, né? Dá risada, né? Tá lá, olha lá o Zé Trovão. Tá lá o Zé Trovão com aquele chapeuzão dele, né? Tá sendo investigado, né? Zé Trovão, não sei, ele não deve ter levado a tornozeleira eletrônica porque ele já devolveu para a Polícia Federal. Mas estava de tornozeleira eletrônica até recentemente, né? Tá lá essa turma, né? Risível, patético. Agora, chama a atenção uma coisa, isso é que me preocupa, Thalita, é que a extrema-direita está muito ativa. Está muito ativa. Extrema-direita é isso, é viagem internacional. São vários eventos internacionais. Extrema-direita teve lá na eleição do Milei. Extrema-direita teve lá na eleição daquele carrasco de El Salvador. Extrema-direita teve na eleição, né, em Portugal, onde a extrema-direita chega e teve uma baita votação, quadruplicou a sua votação. A extrema-direita está a 200 por hora para a eleição do Trump nos Estados Unidos, tanto é que o Dudu Bananinha se encontrou com o Trump, né? Aquele que incentivou o terrorismo, a ação terrorista no Capitólio. A extrema-direita está muito ativa, ela perdeu a eleição no Brasil, ela foi desmoralizada na tentativa de golpe do 8 de janeiro e nas outras tentativas de golpe,
ela está sendo denunciada diariamente, ontem mesmo, né? O tenente-coronel, o ex-faz-tudo do Bolsonaro, mais uma vez veio para cima e mostrou que o Bolsonaro é o chefe da Orcrim, é o chefe da organização criminosa, mas mesmo assim, mesmo perdendo a eleição, mesmo sendo desmoralizada no golpe, ela continua muito ativa, ela não recua, ela está provocando cada vez mais. Você vê as indicações. Sim, cada vez mais entrelaçada, né? Porque Trump está em plena campanha lá nos Estados Unidos e ele fez essa fala pelas redes sociais ontem, inclusive, dizendo que, se eleito presidente, ele vai mandar soltar os presos ali que participaram do 6 de janeiro de 2021, que foi aquela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Então, esse discurso, assim, muito alinhado do que, em relação ao que tem dito, inclusive, Bolsonaro aqui no Brasil, né? Que foi ali, que tem falado que quer soltar, que é anistia, né? Que é anistia para quem participou do 8 de janeiro, pedindo, inclusive, anistia para ele próprio. Então, assim, a extrema-direita no mundo todo muito entrelaçada e com um discurso muito alinhado. Então, realmente, é para a gente continuar temendo. É isso, ela está muito articulada. É o que você está falando. É o Dudu Bananinha, o filhote 03 do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro sendo um dos comandantes dessa internacional fascista, da CEPAC, né? É o Trump dando essas declarações da anistia, é o mesmo discurso. É o Netanyahu, esse genocida, esse carniceiro de Israel, convidando bolsonaristas para irem a Israel, provocando o governo Lula. É o Ventura, o neofascista, o franquista não, desculpa, o salazarista de Portugal, atacando o presidente Lula, dizendo que se o Lula pisar lá vai ser preso em Portugal. Ou seja, ela está muito articulada, está muito ativa, muito ativa. Isso é que me chama a atenção. Então tem um lado patético, tem um lado hilário, risível da cena lá diante do Capitólio, da coletiva que não tem jornalista e que é um púlpito acabado, né? Mas tem o lado de alerta. A extrema-direita está muito ativa, muito articulada. Você pega, ela está ativa indo para as ruas, ela fez uma manifestação grande no dia 25 de fevereiro, né? Saiu tudo do esgoto e foi para lá, para a manifestação, né? Com uma mensagem à anistia, não é isso? Reagrupando o time no dia 25 de fevereiro. Ela está muito ativa, vários institutos de monitoramento de redes têm demonstrado, está dando novamente uma surra no campo popular democrático, nas redes digitais, está muito ativa. Ela tá articulada para os enfrentamentos políticos. Você vê, não foi à toa a indicação da Caroline de Tony, lá de Santa Catarina, que é uma belicista, é uma provocadora, é uma golpistazinha de primeiro. Não foi à toa a indicação dela para a principal comissão da Câmara Federal, para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Não foi à toa a provocação de indicar esse fedelho, né? Esse Nicolas Ferreira, para ser presidente da Comissão de Educação. Você vê, ele já começou a ir para cima das entidades estudantis. A primeira fala dele. Não foi à toa, não foi à toa. Ou seja, a extrema-direita está articulada internacionalmente, é isso que você disse, e está muito ativa. Ela está indo para as ruas, está indo para as redes, está indo para os embates políticos. E aí fica uma pergunta, uma indagação, é uma reflexão. Ninguém tem certeza nas respostas. É fácil falar, difícil fazer. E o campo popular e democrático? Está ativo? Essa é uma pergunta. Está respondendo nas ruas? Está respondendo nas redes? Está unificando suas forças? Ou talvez esteja até brigando demais, já pensando nas eleições municipais desse ano? O que está ocorrendo? Porque a extrema-direita está se movimentando. Ela está se movimentando, inclusive, para as eleições municipais. Você vê que eles estão limpando o terreno. Eles aqui, na capital paulista, com o risco de perder, eles não tiveram dúvida. Eles defecaram o Ricardo Salles, jogaram fora o Ricardo Salles, o ex-ministro da Devastação Ambiental. Jogaram fora, ele está chorão, está magoadinho. Jogaram fora. Vão jogar fora o Kim Kataguiri. O União Brasil vai dar um pé no traseiro do Kim Kataguiri. Para o quê? Para a direita ficar com um candidato só. Para a direita ficar com um candidato só na principal capital do Brasil. A extrema-direita está se movimentando. A pergunta não é fácil de resposta. E o campo popular está se movimentando? Está se preparando para esse embate? O governo. Será que no governo não está havendo uma tendência
de ficar cuidando muito, uma visão muito administrativista, muito de entregas, sem ir para o embate político. Parece que a única pessoa que faz embate político no governo Lula é o presidente Lula. Ninguém mais faz. O que está havendo? Sim. O que está havendo? Então, essa é uma preocupação. Ou seja, a gente dá risada, mas é bom menos. Não fique dando tanta risada, menos. Nós temos que ver qual é o contraponto a isso. A extrema-direita está muito ativa, chama atenção. É engraçado, mas é ativo. Sim. É ativo. Os caras estão fazendo coisa. O campo de cá, como que está? É uma perguntinha. Sim, eu acho que a gente ri por conta dessa situação de improviso, mas também porque existe uma contenção ali no Capitólio, porque imagina se fosse diferente a situação e não existisse esse vice aí, presidente da comissão ali da Câmara dos Estados Unidos, barrando a participação. Estaria a extrema-direita falando ali no Capitólio, inclusive denunciando essa fantasia da cabeça deles, né, de uma ditadura judicial aqui no Brasil. Então, de fato, é para a gente prestar muita atenção. Aliás, quando a gente cita essa extrema-direita, né, e como ela age mundialmente, e você traz Netanyahu também como essa figura, né, e uma figura importantíssima, porque ele, no momento, é o único no poder, né, inclusive dizem que ele vai arrastar essa guerra aí na faixa de Gaza até a eleição nos Estados Unidos, porque se Joe Biden se torna protagonista de um cessar-fogo ali em Gaza nesse momento, ganha força interna nos Estados Unidos, e Netanyahu não quer isso, porque ele quer a eleição de Trump. Então, assim, realmente uma extrema-direita e muito unificada, muito entrelaçada, agindo de maneira muito eficiente para nosso alerta, para alertar como que a gente está levando os debates e as discussões. Concordo com você, eu vejo só o presidente Lula criando embates e se colocando nos embates de uma maneira bastante ativa. Os outros membros ali do governo me parecem muito em silêncio em relação a discussões importantes que estão acontecendo agora, seja nas redes, seja no mundo aí real mesmo, né? Não que há uma separação, mas eu acho que falta se posicionar de maneira mais contundente. Para finalizar, Miro, eu queria te ouvir brevemente sobre esse depoimento do Mauro Cid ontem, né? E ontem foi, ou na segunda-feira? Hoje a gente está na quarta? Foi na segunda-feira, né? Que durou 9 horas. Foi na segunda-feira. O impacto que ele pode ter, porque, ao que tudo indica, ele colocou aí os militares como centro dos debates golpistas, né? Juntamente com o Bolsonaro. Pela primeira vez, ele coloca também Bolsonaro aí no centro dessa trama golpista, porque antes ele tentava, me parece, isentar Bolsonaro de qualquer responsabilidade, e nessa última oitiva, ele colocou, então, sim, Bolsonaro como membro ativo da trama golpista. As implicações são maiores agora, porque tem, então, o Cid alimentando as investigações da PF, não? Então, Thalita, esse é o outro problema dessa relação política que a gente está vivendo. A extrema-direita muito ativa, sabendo que corre o risco de uma punição, mas então ela não fica acuada, ela vai para o ataque, né? Utiliza aquela velha ideia de que a melhor defesa é o ataque. É o ataque. Você vai para ataque, né? Se articula internacionalmente, vai para a rua, vai para as redes, se articula para as eleições, está se mexendo. E do outro lado, essas investigações. Eu acho que cada vez mais é aquele tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada vez mais está se aproximando da prisão do Bolsonaro. Cada vez mais, né? A partir das investigações da Polícia Federal, a partir das ações do Supremo Tribunal Federal, cada vez se aproxima mais. Esse depoimento do Mauro Cid estava encostado na parede, né? Porque o general Freire Gomes tinha dado dados importantíssimos, né? E o Mauro Cid foi chamado o seguinte: você confirma ou não confirma? Quais são as provas? Tal. Então o Mauro Cid corria até o risco de sair novamente preso lá da Polícia Federal. Então o Mauro Cid teve que falar, né? Começou na segunda, foi até terça, 9 horas de depoimento, né? Quase 9 horas de depoimento. E parece tudo isso em segredo de justiça, mas algumas coisas vão vazando, né? Parece que é isso. Ele confirmou várias coisas. Confirmou que foram 5 reuniões com o alto comando,
né? 5 reuniões, né? Antes da posse do Lula, né? Que discutiu a minuta do golpe, a tal minuta do golpe que o Bolsonaro dizia que não existia, que era invenção, que os bolsonaristas diziam que era invenção. Discutiu a minuta do golpe, que o Bolsonaro, inclusive, mexeu na minuta, tira nome, põe nome, né, quais as ações. Então, 5 reuniões. Né? Ele envolve os militares, ele confirma o envolvimento desses militares, então, alguns já estão meio que descartados até pelo alto comando do Exército, ou melhor, pelas Forças Armadas, para não desgastar a imagem das Forças Armadas. Alguns já estão até meio já deixados de lado. Diz que o Braga Neto agora só fica passeando lá pelas ruas de Copacabana abandonado. O general Heleno, né? Augusto Heleno, ninguém nem sabe dele, sumiu, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, ele não gostava de cantar essa musiquinha, né? Sumiu, né? Então, mas envolveu mais militares. Então, vai se fechando o cerco. Ontem circulou uma notinha no Twitter dizendo que a Polícia Federal estava para concluir as investigações, já tinha os elementos suficientes e que pediria a prisão de Bolsonaro. Aí ontem as redes digitais bombaram com esse assunto. Opa, o Bolsonaro vai ser preso. Ninguém dorme essa madrugada porque o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro vai ser preso. Vai fechando o cerco. Vai fechando o cerco com essa declaração do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-faz-tudo do Bolsonaro, só ajuda a fechar mais o cerco. Lógico que isso ainda tem um processo, que é isso, vai ter a conclusão da PF, né? Vai ter a ação da PGR, né? É indiciamento, é julgamento, isso ainda leva um tempo, mas as coisas vão encaminhando para isso. É por isso que os bolsonaristas estão, a extrema-direita está tão ativa, né? Exatamente para evitar isso. Nós estamos mais avançados do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos não fizeram, prenderam gente do Capitólio, de janeiro de 2021, prenderam gente, até porque teve mortes lá, 5 mortes, né? Prenderam gente, então, mas não se avançou muito e o Trump foi ficando solto. O Trump pode ganhar a eleição nos Estados Unidos em novembro. Pode ganhar, né? Aqui se avançou mais. Pelo menos o Bolsonaro está inelegível. Mas mesmo assim precisa avançar mais. Isso tem muito a ver com esse embate com a extrema-direita no Brasil, me parece. Olha, em relação a esse boato que surgiu ontem da investigação da PF se fechando e levando à prisão de Bolsonaro, quero dizer que essas operações sempre acontecem às quintas, então é bom a gente ficar acordado essa madrugada, porque algo pode acontecer. Não é sempre às quintas, viu? Mas a gente já discutiu sobre isso também em relação a essa prisão de repente só acontece no final das investigações, quando tiver tudo aí bem documentado e que isso aconteceria. Bom, vamos seguir aguardando, né? Miro, muito obrigada, sempre muito bom te ouvir, viu? Um beijo grande, bom trabalho para você por aí, até, diga. Eu vou dormir na quarta para quinta, mas acho que muita gente não vai. Não vai ficar esperando ansioso, Eu também, eu acho que não, eu acho que ainda leva um tempinho, viu? Eu vou dormir também essa noite mais tranquilo. Mas assim, não cairia mal, não, se viesse, né? Um beijo. Beijãozão, Thalita. Bom trabalho, tá? Obrigada.